Meus queridos irmãos e amigos, graça e paz. Mais um vídeo. Olha, acesse o site adventismo.com.br e saiba de tudo que a Igreja Adventista não quer que você saiba. Certo? Gente, vamos continuar com a explicação do texto de 2 Pedro 3,9. Já gravei 2 vídeos. Só que agora eu quero focar na questão do arrependimento. Por quê? Porque a teologia adventista pega esse texto para dizer o seguinte: não há eleição da graça, não há predestinação. Isso é coisa do diabo. Certo? Vamos entender essa questão do arrependimento segundo a Bíblia, não segundo a teologia adventista? Vamos tentar entender segundo a Bíblia? Bom, o que a Bíblia fala a respeito de arrependimento? Vamos ler, então, 3 textos para começo? Primeiro, eu quero que você abra em Atos capítulo 5. Abra comigo aí a sua Bíblia. Ou abra a minha, você abre a sua, lógico. Atos capítulo 5, versículo 31. Quem está falando isso aqui? Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Está falando de Jesus. A fim, olha só isso aqui, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Conceder o arrependimento. Então, é necessário que Deus conceda arrependimento. Se Deus não conceder arrependimento, não haverá arrependimento. É necessário Deus conceder, fazer a concessão do arrependimento. Porque se Deus não fizer a concessão do arrependimento, não haverá arrependimento. E olha, uma observação a respeito do arrependimento. Arrependimento não é tristeza pelas consequências do pecado que você pratica. Isso é remorso. Quando você fica triste pelas consequências, pelas implicações do pecado que você praticou, isso é remorso. Agora, quando você sente uma verdadeira e profunda tristeza pelo pecado em si, pela transgressão em si, isto é arrependimento. E arrependimento pelo pecado, só pode ser concessão divina. Por que só pode ser concessão divina? Porque a carne não está sujeita à lei de Deus. E não pode estar. É impossível a carne se sujeitar à lei de Deus. A pendência da carne, ela só pende para a inimizade contra Deus. Ela não está sujeita à lei de Deus. Por isso que ela não pode agradar a Deus. Se a carne não pode agradar a Deus porque não está sujeita à lei de Deus, e pecado é transgressão da lei, a carne só pode se arrepender por concessão divina. Por concessão divina. Deus tem que intervir para produzir arrependimento na carne, porque a carne não pode agradar a Deus, porque ela não está sujeita à vontade de Deus expressa na sua santa lei. Entendem isso? Arrependimento é tristeza pelo pecado, pela transgressão à lei de Deus que você produziu. É tristeza por isso. Mas a carne, ela não está sujeita à lei de Deus. Então, se ela não está sujeita à lei de Deus, como é que ela pode se entristecer por uma transgressão da lei de Deus que ela comete a todo instante? Vocês estão entendendo a lógica bíblica da coisa? Então, arrependimento tem que ser necessariamente uma concessão, um dom de Deus, gente. Põe isso nas vossas cabeças e corações. Aí alguém pode dizer, não, mas o texto está falando que ele concede arrependimento só para Israel. É mesmo? Olha Atos capítulo 11, verso 31. Atos capítulo 11, verso 31 diz assim. Palavras de quem? Pedro. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quer dizer que Deus concedeu arrependimento só para Israel?
irmão ou irmã. Não, para os gentios também. Sem a intervenção divina, sem o dom do arrependimento, ninguém se arrependerá. Ninguém se arrependerá verdadeiramente. Arrependimento é dom de Deus, não é coisa que nós produzimos. Mais uma vez, eu estou falando isso com gravidade na minha voz, com seriedade, sem sarcasmo, sem cinismo. Por último, leiam aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 a 26. 2 Timóteo 2, 24 a 26 diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus, olha isso aqui, irmãos, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, o diabo, para cumprirem a sua vontade. Arrependimento é concessão de Deus, meus irmãos adventistas, meus queridos irmãos adventistas. Arrependimento é concessão de Deus, é dom de Deus. Não é produção minha, nem sua. Arrependimento vem de Deus. Tendo isso em mente, de que o arrependimento é dom de Deus, nenhuma carne, nenhum ser humano, enquanto carne, tem o poder de se arrepender. Por que não? Porque a carne não está sujeita à lei de Deus. Ela não obedece à lei de Deus. Ela sente prazer em desobedecer à lei de Deus. Ela não pode agradar a Deus, não pode, é impossível. Ela não pode estar sujeita à lei de Deus, não pode, é impossível ela se sujeitar à lei de Deus. Então, como é que carne pode se arrepender por uma transgressão da lei, se o que ela mais gosta é transgredir a lei? Vocês estão entendendo como o arrependimento tem que ser obrigatório e necessariamente dom de Deus? Vocês estão entendendo? Voltemos ao texto, então, de 2 Pedro, meus irmãos, para entender o texto corretamente e não para dizer, como afirma a teologia adventista, de que 2 Pedro 3:9 está querendo nos ensinar o quê? Que não existe eleição da graça, não existe predestinação, que isso é coisa do diabo? É isso que 2 Pedro 3:9 está dizendo? Olha aqui. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Convosco vocês já viram, que esse convosco são os eleitos. Não querendo que nenhum de quem? Dos eleitos pereça, senão que todos quem? Dos eleitos, cheguem ao arrependimento. Aí eu pergunto, se o arrependimento, como a Bíblia afirma expressamente, tem que ser necessário e obrigatoriamente dom de Deus, e Deus quer que todos os eleitos cheguem ao arrependimento, se Ele quer que todos os eleitos cheguem ao arrependimento, quantos dos eleitos se perderão? Nenhum. Deus quer que eles cheguem ao arrependimento. Deus quer. É vontade de Deus que todos os eleitos cheguem ao arrependimento. E arrependimento é o quê? Dom de Deus. Não é produção minha. Não tem nada a ver com o meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio da carne só pende para a carne. Deus é que quer que todos os eleitos cheguem ao arrependimento. Se Ele quer que todos os eleitos cheguem ao arrependimento, e arrependimento é dom de Deus, é dom dele, quantos se arrependerão? Quantos eleitos chegarão ao arrependimento? Todos. Nenhum eleito se perderá. Nenhum eleito se perderá. Agora eu te pergunto, sem cinismo e sem sarcasmo, isto não é evangelho?
Isto não é uma boa notícia? De que Jesus, pouco antes de partir, orou por nós. Ele diz claramente em São João 17:9, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por eles. Esses a quem eu guardei, protegi-os no seu nome, Pai. Eu não perdi nenhum deles. Por que Jesus não perdeu nenhum deles? Porque a vontade do Pai, segundo São João 6:37-39, é que Jesus não perca nenhum daqueles a quem o Pai deu a ele. Vocês estão entendendo como o Evangelho se conecta maravilhosamente, como a Bíblia é harmoniosa? Vocês estão entendendo? E aí eu me dirijo aos meus irmãos queridos da Igreja Adventista, porque essa igreja tem gente de Deus dentro dela, tem gente maravilhosa dentro dela, gente boa, gente de Deus mesmo. Eu me dirijo a vocês, gente de Deus, verdadeiramente de Deus dentro da Igreja Adventista. Por quê? Porque eu fui adventista, eu não fui mórmon, não fui testemunho de Jeová, eu não fui de outra congregação. É a vocês que eu tenho que me dirigir. Por quê? Porque eu amo vocês, eu quero que vocês conheçam o que é Evangelho. Enquanto vocês permanecerem endurecidos aí dentro da Igreja Adventista, não querendo saber o que a Bíblia diz a respeito de Evangelho e de graça, vocês morrerão de fome e de sede, meus irmãos. Vocês vão ficar claudicando, tropeçando aqui e acolá, vão perder o ânimo, vão perder a vontade de viver uma vida cristã íntegra, justa, equilibrada, com bom senso, com sabedoria, com vontade. O conhecer o verdadeiro Evangelho não produz em nós relaxamento. O fato de eu saber que eu fui eleito por Deus lá na eternidade, que Deus me predestinou para a salvação em Cristo, isto gerou em mim uma enorme responsabilidade. E não relaxamento moral. Não relaxamento moral. Pelo contrário, isso produziu em mim uma energia, uma força, uma vontade de obedecer a Deus. Em saber que eu não sou salvo por conta dos meus supostos esforços no sentido de guardar a lei, uma ordenança, de andar certinho, de obedecer à ética moral divinas. Não é por isso. Deus em Cristo já me salvou desde a eternidade. Por sua determinação e graça, não por conta das minhas obras, diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versos de 8 a 10. Deus já nos salvou, meus irmãos. Segundo a sua determinação e graça, não foi segundo as minhas obras, supostamente boas. Então, quando eu falo desse evangelho maravilhoso aqui, não é porque eu quero ver a desgraça dos meus irmãos adventistas. Pelo contrário, eu sinto uma tristeza profunda, sabe por quê? Porque por conta de eu ter deixado a igreja, por não ser mais possível estar lá dentro, entendendo o evangelho da forma como eu entendo, eu deixei lá dentro muitas pessoas maravilhosas, pessoas que eu considerava do meu sangue, pessoas que eu considerava minha família, pessoas que eu considerava como pais, como mães, como irmãos de sangue. Tem muitas pessoas maravilhosas lá dentro, muita gente boa lá dentro. Eu não estou aqui na defensiva, eu estou aqui na santa ofensiva de Deus, pregando esse evangelho. Para os meus irmãos adventistas, não é porque eu os odeio, é porque eu os amo e os quero ver verdadeiramente firmes na fé. Seja dentro da igreja adventista, seja fora da igreja adventista, o que importa é vocês estarem confirmados na graça, tá? Confirmados na graça, é isso que importa. Eu vou ler um último texto que se encontra em Hebreus para encerrar esse vídeo. Hebreus capítulo 13. É o último texto que eu leio. E ofereço esse texto a vocês, meus irmãos adventistas. Hebreus 13, versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não
com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. O que vale é estar o coração confirmado com graça, meus irmãos. Com graça. O coração tem que estar confirmado com graça. Não é com guarda do sábado, não é com deixar de comer certos alimentos, não é com deixar de vestir certos tipos de roupa, de frequentar determinados lugares, de não beber bebida alcoólica. O coração tem que estar confirmado com graça, com nenhuma dessas outras coisas, porque nenhuma dessas outras coisas salva. Somente graça salva. Entendam isso. E você que assistiu esse vídeo até agora, eu rogo uma bênção do Senhor Jesus a você e a sua casa.